Gui, quem é aposentado, a aposentadoria é isenta de imposto ou não? A aposentadoria em si não, ela é tributável, ela também é um rendimento tributável. Porém, dentro da aposentadoria, para aqueles que têm mais de 65 anos, existe sim um limite de isenção que gira em torno de 22 mil mais ou menos. Então, para quem é aposentado, tem mais de 65 anos, até 22 mil é isento. Acima disso é tributável. E daí também é um ponto importante, porque tem algumas pessoas que têm mais de uma aposentadoria. Tem aposentadoria pelo INSS, às vezes tem aposentadoria por algum outro órgão do governo do estado, uma prefeitura, por exemplo, e daí esse limite de isenção, ele é único por CPF. Então, às vezes, na fonte de renda, onde a pessoa recebe o pagamento, aquela fonte tá isentando ele. Por exemplo, vamos pensar alguém que é aposentado pelo INSS e também pela Prefeitura de São Paulo, por exemplo. Então, nas duas fontes de renda, como elas não se conversam, tanto para o INSS como para a prefeitura, a pessoa ela é isenta ela até 24 mil mais ou menos. Só que quando a pessoa joga isso no imposto de renda, a isenção ela é única por CPF. Então ela acaba tendo que escolher uma dessas só para ser isenta. A outra acaba tendo que ser tributável. E é o que acaba acarretando em muito imposto e muita gente se enrola com isso. Muita aposentada acaba se enrolando com isso, né? E aí no informe de rendimentos, os dois informes vão marcar lá os 22 mil como isentos, mas ele não pode jogar aqueles dois no imposto de renda dele. Exatamente isso. Então, assim, por mais que o informe de rendimento esteja falando que é isento, como às vezes a pessoa tem duas rendas de aposentadoria, uma delas tem que ser tributável. E existe um limite de idade que a pessoa está dispensada de entregar imposto de renda? Algumas pessoas já tem 90 anos, ela continua obrigada a fazer imposto de renda? Sim, existe um limite, acima de 250 anos. E aí não precisa entregar mais. Não existe não. E como que funciona a parte de doação? Quem que paga imposto? É quem doa, ou quem recebe? Existe parte que é isento da doação? Como que é isso? A doação, não existe imposto de renda sobre a doação. Isso é uma coisa importante a se falar. Porém, existe o imposto estadual. E daí cada estado tem a sua regra. Mas, via de regra, quem paga imposto de doação é quem recebe. Tá? É o recebedor da doação. E, de novo, não é um imposto de renda, não é imposto federal, é um imposto estadual. Então, daí cada estado vai ter a sua alíquota e a sua regra. Salvo engano, aqui em São Paulo, o limite é 2.500 do FESPES, né? Que acho que está em torno de uns 90 mil reais aproximadamente. Por volta disso. E cada ano, então é importante, cada ano é atualizado, né, o valor também. Como é que funciona um casal que ele é divorciado, mas eles têm filhos em comum? Quem que pode declarar como dependente? Os dois vão declarar como dependente? Como é que é isso? Essa é uma dúvida legal e vale tanto para os separados, para os divorciados, como também para os próprios casados. Porque tem um filho, tem dois, tem três, tem 5 filhos, porém os filhos não podem ser divididos, né? Então, o filho ele só pode constar em uma declaração, tá? Então, como dependente, ele só pode entrar em uma declaração. Para os casos de casais separados, em que há pagamento de pensão alimentícia ou algum tipo de acordo para pagamento da escola, coisa do tipo, um dos cônjuges lança como dependente e o outro cônjuge deve lançar como alimentando. Então, é uma outra regra que daí sim, essa pessoa que vai lançar como alimentando pode sim informar de repente uma despesa que pague como pensão alimentícia, escola, um convênio médico, ele pode sim informar isso. Mas é importante que assim, essas despesas com esse dependente não podem ser duplicadas. Então, por exemplo, vamos pensar numa escola que é paga. O pai não pode lançar e a mãe também lançar a mesma escola, entende? Então, exemplo, o dependente vai estar na declaração do pai. É na declaração do pai que vai ter que ter a escola, o convênio médico, todas as demais despesas daquele filho. Por mais que de repente seja a mãe que esteja pagando, né? Mas aquela despesa tem que entrar na declaração do pai, porque é no pai que está o filho como dependente, né? Isso é um exemplo vice-versa. Se o dependente estiver na mãe, é a mesma regra.